Então, hoje vou falar, sabe do quê? Dos melhores jogadores do Corinthians de 2018 até 2023, tá? A gente tava falando na última live sobre os últimos jogadores que passaram pelo Corinthians, né? E aí veio na minha cabeça, né? Porque o povo esquece dos jogadores, porque o futebol ele é muito volátil, né? Ele muda a todo momento. Então, eu trouxe aqui, né, alguns personagens desse período de puro sofrimento, tá? Deram alegrias, mas, meu, o que deu de sofrimento, tá? Eu queria falar primeiro Cássio, velho, que é a primeira fase, né? 2018 a 2020, né? Cássio, né? Desse contexto que eu tô falando, né? O roteiro vai se criando. Ai. Ai, meu Deus! Eu acho muito louco que o Cássio tem a minha idade, velho. O Cássio tem a minha idade. Vai. Primeiro é o Cássio, ó. Cássio Roberto Ramos, Veranópolis, 6 de junho de 87. É um futebolista brasileiro que atua como goleiro. Atualmente joga pelo Cruzeiro. Cássio começou sua carreira no Grêmio. Em pouco tempo no clube foi promovido à equipe principal. Passou pelos clubes europeus PSC Eindhoven, onde conquistou a Eredivisie 2007 2008 e o título da Supercopa dos Países Baixos de 2008 pelo Sparta Rotterdam, até chegar ao Corinthians no final de 2011. Desde que chegou ao Timão, conquistou 2 títulos do Campeonato Brasileiro, 4 Campeonato Paulista, uma Libertadores, uma Recopa, um Mundial de Clubes. Mano, ele foi muito grande no Corinthians. Contra o Chelsea em 2012. Na ocasião, o goleiro conquistou a bola de ouro como o melhor jogador do Mundial de Clubes e ainda foi eleito o jogador mais valioso da final. Após a conquista do Campeonato Paulista de 2019, tornou-se o jogador com mais títulos na história do clube. E os caras vêm me falar que o Cássio não é gigante, né? O cara mete essa, tá ligado? O cara mete essa. Enfim. E aqui eu trouxe as defesas do goleiro Cássio. Aqui vai as principais defesas do goleiro Cássio. Contra a Chapecoense. Olha, caralho. Olha, toma. O bicho era foda. Olha, queima a roupa, mano. Contra o Palmeiras. Contra o Botafogo. Olha isso, adiantado. O Fagner fazendo a cobertura Wi-Fi. Olha isso, mano. Olha isso, velho. O bicho era foda. Olha isso. O povo esquece, mano. É que o Cássio falhou muito, né, meu? A gente não reclamava tanto, não. Ah, o jogo do Edenilson! Foi esse jogo aí, ó. Que o Edenilson fez o gol e no último minuto e foi, virou meme. Passou, não bateu, vem pra tabela, Peglo pro Cuesta, bateu cruzado, Edenilson! 41 anos! Gol! Subiu a bandeira! Subiu a bandeira! Confusão no Beira-Rio, subiu a bandeira, o bandeirinha subiu, Fabrício Vilarinho impugnou, invalidou o gol do Inter! Olha isso. Essa foi foda, hein? Do Daverson, né? Contra os Bambi. Cássio não saía do gol nessa época, mas nem fudendo, velho. Cássio representou. Sou muito grato a ele. Não queria que acabasse daquela forma como acabou, né? Mas fazer o quê? Próximo aqui, ó. 2, Fagner. Coluna direita. O Fagner foi bom, mano. É que no final da passagem dele pelo Corinthians, é que foi uma bosta, né? Fagner conserva Lemos. É um futebolista brasileiro que atua como lateral direito. Atualmente joga no Cruzeiro e é emprestado pelo Corinthians. Sim, o Fagner, ele ainda é do Corinthians, tá? Natural de São Paulo e no Corinthians desde os 9 anos. Fagner fez sua estreia profissional aos 17 e na ocasião ajudou a golear o Fortaleza por 4-0 na casa do adversário no dia 1º de novembro de 2006, pela 32ª rodada. O lateral ainda atuou em todas as 6 partidas restantes do Brasileirão. Aqui foi pro PSG, aí ele jogou no Vasco e tal, mano, ele voltou pro Corinthians em 2014. O Corinthians propôs o acordo de empréstimo pelo Wolfsburg e assim o lateral retornou ao clube de origem. O empréstimo foi sem custos por uma temporada. Esse jogador de agradasse poderia ser comprado no final da mesma. Depois de ter se destacado na final do Brasileiro de 2006, que o levaria, também foi convocado pela Sul-Americana Sub-20 em 2007. Fang deixou o Corinthians e acertou sua ida para o PSV, da Holanda. O lateral demonstrou certo arrependimento por deixar do alvinegro e portanto se mostrou feliz pelo retorno. Ai, tá, viu? O Fagner que sim foi importante quando ele voltou e tal. É que no finalzinho, né, ele tava meio de saco cheio também e pediu pra sair, né? Mas tudo bem, faz parte. Vamos ver aqui os melhores momentos do Fagner. As mil facetas de Fagner. O lateral. Nossa, mano. A gente reclamava desse time aí, velho. Olha hoje. Pega esse take aí, ó.
Mas você vê esses lances e fala, caralho, ele é muito pica, né, mano? Ó o William, o dinamarquês, tocou pra Fagner, que tocou pra trás. Quem chegou ali? Do Queiroz. Meu Deus do céu, vou pegar um jogo. Meu Deus do céu. Olha. Esse passe pro Mosquito. Ó, calcanhar, hein? Respeita. Respeita o calcanhar do Fagner. Mano, até hoje eu não acredito que a gente eliminou o Boca Juniors com aquele time reserva do reserva. Lá na Bomboneira, velho. Até o gramado do Santander, que é sintético, é bem melhor do que o do Palmeiras, velho. A classe, a elegância do Fagner. Solta a bola. É lateral, gente. Não tem tanta habilidade assim, não. Ó o Adson. O Adson perdeu esse gol, não foi? Ah, não, ele fez. Ó, hein. Pega esse arco. Pega esse arco. Nossa. E a gente falava assim, puta, esse time era uma bosta. Era uma merda. Mal sabia que o futuro nos reservava. Hoje não tem. O Mateuzinho, ele perde pra jogador de 42 anos, igual o Neném. Mano, se fosse o Fagner contra o Neném, o Fagner teria atacado o Neném lá pra Joinville, velho. Morreu do quê? Não, ele não morreu, velho. Eu tô fazendo uma retrospectiva. A retrospectiva aqui é sobre os principais jogadores do Corinthians de 2018 até 2023. Segundo o ChatGPT, né? Tá aqui, entregamos o Fagner agora. Agora vem ele, o xerife. Antecipações e gritos de comando na zaga. Do Gil, velho. Deu pênalti pro calcanhar. Pegou na goiaba. Na segunda passagem dele foi uma bosta. E não é o Gil atacante, é o Gil defesa. O Gil Goiaba, ele mesmo. Hoje a gente sabe porque ele foi uma bosta, né? O Corinthians não pagava ele, né? Então, o Duílio não pagava ele, o Andrés não pagava ele, o Augustinho não pagava ele. Aí, outro que também tem a minha idade. KKKKK. Carlos Gilberto Nascimento Silva, mais conhecido como Gil, é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro e atualmente joga no Santos. Nossa, o Gil é de Goitacazes, velho. E teve uma infância difícil e começou sua carreira nas categorias de base do Rio Branco, da cidade natal. Aos 17, chegou ao americano. Aí teve a primeira passagem dele do Corinthians. Desde 2013 foi contratado pelo Corinthians por 3,5 milhões de euros. Foi para o Joaquim Grava, passou por mais testes e assinou o vínculo por 4 anos. Ele estreou no Corinthians em 23 de janeiro de 2013 por uma derrota de 1 a 0 contra a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro de 2013. O jogador teve um início arrasador no Corinthians, superou suas expectativas, assumiu a titularidade do Corinthians e se firmou fazendo simples. Em 19 de maio de 2013 foi campeão paulista e em julho a gente ganhou dos Trica lá na Recopa Sul-Americana. Depois de muita espera, no dia 13 de julho de 2019, o Corinthians anunciou o retorno do zagueiro ao clube. O contrato de Gil com o time tem validade de 6 meses com opção de renovação por mais 3 temporadas. No dia 19 de setembro de 19, chegou a marca de 200 jogos com a camisa do Corinthians. Em janeiro de 2020, após 6 meses, renovou seu contrato até o final de 2022. Em 13 de outubro de 2020, chegou a marca de 250 jogos com a camisa do Corinthians. Brabo, hein? Mas aí a gente sabe como, né? Ó, vou falar, hein, mano. O Gil, na segunda passagem dele, foi uma bosta, mano. Foi uma bosta, velho. Chegou a 400 jogos do Corinthians. Beleza, mano. Beleza, tá ligado? Mas, meu, horrível, horrível, horrível. Vamos ver aqui, ó, os principais momentos do Gil aqui, ó, a goiaba. E ele estava lá na eliminação do Boca Juniors, na Bomboneira, hein? Jamais esqueceremos esse dia. Pega esse gol. O que aconteceu? Os principais jogadores de 2018 a 2023 que o torcedor do Corinthians já esqueceu. Que toda hora ficava, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fala, não, vou lembrar vocês que vocês têm a memória fraca. Eu não, velho. Eu lembro que eu sofri, velho, nessa época aqui maldita. Mano, a gente não teve um título de 2018 a 2020, até 2024, velho. Não teve título, mano. Só teve esse ano. Olha que legal. Aí, mais lances do Gil. Olha, pega essa tirada sem querer. Nossa, aí você percebe, ó. Só o Gil na cobertura fazendo tancando tudo. Os caras brisando, velho. Olha, o Raul Gustavo, que foi mandado embora do Corinthians porque socou o Bandeirinha. Lembra? Esses são os melhores momentos, quero ver nem os piores, velho. Tanto que acabou. Na metade do vídeo já acabou. Pega essa tirada aí. Olha lá, contra o Boca Juniors, mano. Esse dia do Boca Juniors foi histórico. Histórico, mano. Histórico. O Corinthians com o time C eliminou o Boca Juniors, velho.
Inacreditável, velho. Olha, é craque demais. 20 anos de carreira, quase, pois é. Não, a segunda passagem do Gil pelo Corinthians foi horrorosa, velho. Desculpa, mano. Quem fez esses lances do Gil tava com raiva dele, hein. Olha o Gustavo, olha o Raul Gustavo, olha o Raul Gustavo, meu Deus do céu. Mano, a nossa zaga era Raul Gustavo e Gil, velho. Olha esse sofrimento, mano. A gente não fica puta à toa, velho. Acabou? Acabou. Estreia de Estevão no Chelsea. Fez um gol lá, os caras... ai. E lembrando que não fui eu que fiz a lista, tá? Eu pedi pro ChatGPT fazer pra mim. Vou falar aqui da fase 2, 21-23. A reconstrução. Vou falar dele. Sabe de quem? Segundo o ChatGPT, quem fez a fase reconstrutora do Corinthians foi ele. Renato Augusto. Foi o ChatGPT que falou, né? Renato Augusto, Renato Soares de Oliveira, nascido 8 de fevereiro de janeiro, desculpa, não, Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 88, mais do que tem a minha idade. Ele atuava no meio de campo, né? Ele aposentou, né? Aposentado. Retornou ao Corinthians no dia 22 de julho de 2021, foi anunciada sua volta ao Corinthians como contrato válido até o dia 31 de dezembro de 23. Sua apresentação oficial ocorreu no dia 11 de agosto de 21, recebendo a camisa 8, novamente camisa 8. Fez a sua reestreia pelo Corinthians e também marcou seu primeiro gol ao retorno no dia 15 de agosto de 2021. Uma vitória de 3-1 contra o Ceará na Neoquímica Arena, no Campeonato Brasileiro. Em 2 de outubro marcou o gol de empate contra o Red Bull Bragantino na 23ª rodada do Brasileirão de 21. Em 13 de novembro, na vitória de 3-2 sobre o Cuiabá, Renato Augusto participou do primeiro gol do confronto e marcou o segundo e deu uma assistência para o terceiro, marcado pelo Roger Guedes. Em 5 de dezembro, fez o gol do empate de 1-1 contra o Grêmio. Puta golaço, velho, de fora da área de chapa. O gol foi eleito mais bonito do Campeonato Brasileiro. Aqui teve a última passagem, né, ó. A última passagem. Chegou a 200 jogos pelo Corinthians, no empate 0-0 contra o Inter de Limeira pelo Paulista. 8 de dezembro foi comunicado que não teria esse contrato renovado com o Corinthians. E sua última partida pelo clube foi dia 2 de dezembro de 23, da derrota de 2-1 para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele foi jogar no Fluminense, onde ele ficou mais milionário do que ele já era, né? Em vez de se aposentar com honra, né? Ele foi ganhar mais dinheiro, né? E tá certo, né? Vamos ver aqui, ó, os melhores momentos dele. Olha. Pega essa caneta. O Renato Augusto, quando tava no Corinthians, ele representou. É que ele tava todo destruído já, né? Tava velhão, mano. Olha esse passo pro Yuri Alberto, ó. E o Yuri Alberto perdeu o gol. KKKKKKKKK. Mais lento que tudo. Nossa, que pá. Toma, golaço. A gente sofreu demais, velho, nessa época, mano. A gente sofreu muito, mano. Vai, Yuri, faz um gol. Oh, meu Deus. Kenjix disse, nessa época, vocês sofrem até hoje. É verdade. Hoje tá pior, né? Vai mostrar os 2 gols inúteis quando o SP eliminou o Corinthians. Não sei. É o melhor momento. O melhor momento do futebol é o gol. Deve mostrar. O Renato Augusto que foi pro Fluminense, né? Enganou todo mundo, né, velho? Foi pro Mundial, não jogou. Olha, golaço. Brasil, O último título do Brasil foi em 2019. Tá igual o Corinthians. Mano, a semelhança do Corinthians com a seleção brasileira é bizarra. Próximo jogador é ele, Juliano Victor de Paula, 31 de maio de 90. Nossa, mano, o Juliano é mais novo que o Renato Augusto. E na época do Corinthians parecia que era o contrário. Parecia que o Renato Augusto era mais novo, né? Meu Deus do céu. Ele joga no Atlético Paranaense hoje em dia, né? Um dos piores jogadores que passaria pelo Corinthians, velho. Um dos piores jogadores, velho. Mas foi o ChatGPT que fez, então... assim, entendeu? Em 16 de julho de 2021, o Juliano foi anunciado como novo reforço do Corinthians, assinando o contrato vitalício até dia 31 de dezembro de 2023. Sua apresentação oficial aconteceu no dia 4 de agosto. Fez sua estreia no Corinthians no dia 8 de agosto. Em 16 de abril, chegou a marca de 100 jogos com o Corinthians. Em 8 de dezembro de 2023, né? Foi comunicado que não teria esse contrato renovado com o Corinthians. Em 14 de dezembro, se despediu do clube. É mais um jogador que o Corinthians não pagou, né? Olha só, velho. O Corinthians é um time miserável, mano. Inovação e transparência acabou com o Corinthians, mano. Quem souber rezar, reza. Deixa eu pegar aqui o único negócio que eu achei do Juliano até agora foi um vídeo de 37 segundos com os gols dele, tá? Deixa isso aqui, ó. O cara colocou rápido, ó. Olha esse gol. Olha. Olha, hein?
Nossa, mano. Ele foi muito ruim no Corinthians, o Juliano, velho. Nossa, mano, ele era muito ruim. Ó, o Juventude. Esse jogo o Corinthians perdeu também do Juventude. Ele que fez o gol de empate lá na Copa do Brasil contra o Flamengo. O próximo aqui é ele. Aqui tá o goleador relâmpago, mas pra mim ele é o jogador sonhador. É o jogador sonhador. Ele que ama sonhar. Sim, ó. Roger Guedes. Roger Krug Guedes. É de 96. Atualmente no Al Rayyan. Ele jogou no Corinthians, velho. Jogou no Corinthians em 2021. A camisa dele era 123, velho. Completamente maluco. Muito Corinthians, velho. Muito Corinthians. Aí, mano, ele jogou, velho. Ele foi bem. Fominha. Muito fominha, mano. No Corinthians ele fez quantos gols no Corinthians? 70 gols, velho. Não, 70 jogos, fez 24 gols. Desculpa, errei. Foram 70 jogos, 24 gols e 5 assistências. No campeonato, nós... ao todo aqui, né? No total, né? Aqui tem bastante, ó. Tado, velho. Ah, esse gol foi contra o... Mano, pra mim, esse foi o melhor gol dos últimos tempos do Corinthians, velho. O que ele fez, velho. Olha isso, mano. E a bola não saiu, hein. Olha lá. A bola não saiu. Olha lá, mano. Ele era embaçado. Aí, na Copa do Brasil, contra os Bambi, ele foi lá. Ai, tenho um sonho de jogar no Catar. Ah, eu vou jogar no Catar. E foi. E nunca mais volte. E se o Corinthians quisesse também ia voltar, porque tá com o transfer ban, né? Fazer gol de tudo quanto é jeito, esse filho da puta. Pega. Contra os Trica. Aí depois ele foi lá pro sonho. Aí depois ele foi viver o sonho do Catar. Roger Guedes, o jogador sonhador, né? E pro final, eu deixei ele. Aí você me pergunta, Raul, por que você deixou ele pro final? Porque é aquela coisa, né? Eu não sei se vocês são assim, mas o final, você sempre deixa a parte mais gostosa, né? Da refeição que você vai comer e tal. Você sempre deixa a parte mais gostosa. Virt00 disse, Romero. Exatamente. Vamos falar dele. Romero. Que no dia 11 de agosto de 2025 foi expulso com praticamente 1 minuto de jogo. Aqui, ó. Ó. Ele tinha acabado de entrar no jogo, quando ele tinha acabado de levar o gol. Aí ele deu uma trombada no maluco, o maluco deu aquela valorizada, ó. Nem trombar o filho da puta sabe direito, ó lá, ó. Aí eu não fiz nada, ó. Pegou o VAR, ó. O Romero que em 2025 está fazendo hora no Corinthians. Mas esse não é o fato. O fato agora a gente vai falar dele. Que segundo o chat GPT, o Salvador paraguaio. Gols cruciais em jogos contra o Z4. Romero que voltou em 2023 simbolizou a luta contra o rebaixamento. Superou o Guerreiro e se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Cortinas. Eu peguei os melhores momentos do Romero aqui, ó. 2 minutos. A única coisa que eu achei aqui do Romero foi os gols de 23, tá? Deve ter mais coisa, mas eu não procurei direito. Simbolizou exatamente. Diz tudo o que é o Romero, né? Enfim, ó. Ai, cara. Aqui tá os gols do Romero de 2023, 2 minutos. Ó, pega... Não, calma. Pega esse mapa de calor aqui, hein? Pega. Olha. Contra os Trica, né? Esse gol cagado aí. Contra o Cuiabá, esse gol, lembra, hein? O Romero roubou o gol do Roberto. Eu sempre fui contra a vinda do Romero. Meu, ó, esse gol foi Salvador. A gente tava com 1 a menos aí, ó, contra o Grêmio. A gente tava com 1 a menos e ganhamos. Não tava impedido, como podem ver. A gente tava com 1 a menos e ganhou.
Aqui as coisas já estavam degringolando já, hein? É, mano, eu não sei se vocês têm essa sensação. Por exemplo, vai, eu que acompanho o Corinthians, né? Não sei se você, não sei no time de vocês se isso acontece. A gente tá vendo o lance, tá vendo os lances antigos e faz a comparação com o atual. Aí a gente fica assim, puta, mano, olha, mano, a gente chegou nessa fase atual que a gente tá agora com o transfer ban, sem dinheiro pra cagar, tá ligado? E sem nada. Começou nessa época aqui, ó, que os caras roubavam o Corinthians a rodo, mano. O cara roubando o Corinthians, velho, a rodo. Aí veio o Augustinho, foi lá e conseguiu piorar o piorável. Filho, eu tenho 24 anos, o meu time está mal 18. Você acha que eu penso nisso? Você tem um ponto, você tem um ponto. Pra finalizar, eu só coloquei 23, tá? Então tá aqui os gols do Corinthians, tá? Os gols, não, os principais jogadores. Eu só queria fazer uma menção honrosa, tá? Pro Michael, que na primeira passagem dele foi bem, tá? Foi 2018 e 17 e 18. E também ao Matheus Bidu. Por que você vai falar do Matheus Bidu? Tipo, depois do Fábio Santos, foi o único cara que conseguiu se sustentar na posição, né?